Já saiu por aqui um vídeo com a lista dos 10 melhores livros de terror e suspense que eu li nesse ano de 2022 e agora, enfim, vai ter o último vídeo, que é a lista dos 10 filmes de terror e suspense que eu mais gostei. Vou adiantar para vocês que nessa lista não vai ter esses blockbusters que todo mundo está falando, vai ter filme muito diferentão e todos os filmes que eu trazer aqui vão ter críticas específicas. E assim como minha lista literária, eu não vou falar muito a fundo sobre esses títulos, eu vou apenas falar por que eu acho eles tão legais, dando uma breve sinopse. Caso você tenha interesse, todos os vídeos vão estar aqui em algum lugar nesse canal. Mas antes de você ver essa lista, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele bom amigo que você quer deixar aquela boa lista de filmes de terror e suspense para ver no decorrer de 2023. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à lista dos 10 melhores filmes de terror e suspense que eu vi em 2023. E vou falar pra vocês que foi difícil fazer essa lista, afinal tinha muito filme que me agradei demais e que eu não consegui colocar, porque de fato são só 10, senão eu ia demorar muito tempo fazendo esse vídeo. Indo logo pro que interessa, no 10º lugar eu vou trazer um filme que eu vi há pouco tempo no cinema, que é o Sorria. Filme esse que a gente vai conhecer uma moça que trabalha como psicóloga em um hospital psiquiátrico muito gigantesco, onde ela tem sua rotina muito atribulada, rotina esta que meio que se assemelha a uma fuga da sua vida pessoal. Eis que em determinado dia chega uma mulher em surto psicótico dizendo que está sendo perseguida por uma figura estranha que não a faz mal de imediato, mas sorri quando a vê. Eis que essa mulher acaba se matando no consultório médico ali mesmo, criando um grande trauma, e essa psicóloga começa a ver essa mesma entidade em diversos rostos de diversas pessoas. Eu coloquei esse filme no top 10 porque, de fato, assim como eu falei no meu vídeo de crítica sobre ele, é um terror bem originário, um terror que ele nasceu para assustar, ele consegue assustar e tem uma história que é bem interessante, por mais que seja clichê, você já saiba para onde ela vai se encaminhar se você já está habituado a ver filmes de terror. Vale muito a pena. Em nono lugar, eu vou trazer um filme que me chama muito a atenção, que foi o Hatchet. Esse filme a gente conhece uma família bem supostamente perfeita das redes sociais, família essa que tem um blog, que cria conteúdo para a internet sobre a vida saudável, sobre a vida plena. Essa família é composta pelo pai, a mãe e 2 filhas, só que conforme a gente vai chegando mais perto da vida real deles de fato, a gente percebe que eles não são tão perfeitos assim e no fundo há uma grande família disfuncional. Eis que a garota mais velha dessa família acaba encontrando um ovo no seu quintal e decide levá-lo para casa. E quando ela coloca esse ovo sob seu travesseiro, meio que cuidando como um animal doméstico, esse ovo começa a crescer cada vez mais e abriga um mal super estranho e muito perigoso que vai afetar aquela família de diversas formas. Eu gostei muito desse filme pelo fato de que ele tem um subtexto muito inteligente, muito interessante, e ele é um filme que ele surpreende demais, brincando com o mito do doppelganger, tem vários elementos do terror antigo com o terror tradicional, e como um bom terror contemporâneo ou pós-terror, ele traz um debate bem interessante sobre famílias disfuncionais, sobre aquilo que você mostra na rede social e aquilo que você é na tua identidade pessoal de fato. Então é um filme muito interessante e é um terror que assusta em alguns momentos. Já em 8º lugar é mais um filme que eu vi há pouco tempo, chamado O Menu. Filme esse que estava no cinema agora em dezembro e conta a história de pessoas muito ricas que decidem participar de uma experiência gastronômica em uma ilha. Lá eles vão passar mais de 3 horas se alimentando por um cardápio de um chefe muito famoso que deixou tudo preparado como de fato uma experiência que vai contar uma história. E acompanhando essa história a gente percebe que esse cardápio tão bem elaborado tem vários elementos que não estavam programados. Elementos esses que são muito aterrorizantes, ritualísticos e eu posso dizer para vocês, mortais. Eu trouxe esse filme nessa posição, mas ele poderia estar numa posição muito acima, afinal ele é um filme muito criativo, que tem uma história muito interessante e consegue mais uma vez trazer um subtexto que dá para você levantar um bom debate sobre diversas coisas. Se você quer saber qual é esse subtexto, tem um vídeo crítica aqui que eu falei um pouquinho mais esmiuçado sobre esse filme e como foi a minha reação ao vê-lo e a minha experiência, que não foi gastronômica, mas posso dizer para vocês que foi extremamente prazerosa. Já em 7º lugar é uma revisita a uma franquia que eu adoro demais, inclusive eu tô com essa camiseta que faz menção a essa franquia, que é o Pânico 6.
Aqui a gente vai voltar mais uma vez à cidadezinha que o personagem do Pânico aterroriza, esse psicopata super doido, e a gente vai ter de novo a Sidney Prescott. Então, mais uma vez, a gente vai ver esses personagens que a gente gosta tanto, não só a Sidney, como outros personagens também, com a volta do assassino mascarado em um novo grupo e com todos esses elementos do filme de terror, do tom satírico, desse texto que é muito engraçado para quem gosta de filme de terror de fato. Então, eu assisti esse filme no cinema, foi uma das melhores experiências cinematográficas que eu tive dentro de uma sala, pelo fato de que eu ri muito de mim mesmo, consegui me enxergar, ele debocha do pós-terror e tem toda a história do Pânico de fato, que dessa vez ele está muito mais mordaz, ele está muito mais mortal e os assassinatos são muito bem criados, então realmente valeu a pena cada segundo. Já vai ter um novo filme que é o Pânico em Nova York, só que esse filme conseguiu dar adeus à antiga franquia, afinal a Sidney Prescott não vai voltar dessa vez e valeu muito a pena. Se você gosta dessa franquia, não viu esse último filme, corre, porque você está perdendo uma história muito boa, muito bem criada e os assassinatos muito legais. Em sexto lugar, um filme muito atmosférico chamado The Medium. Aqui a gente vai acompanhar uma espécie de documentário extremamente realista de um grupo que decide filmar a rotina de uma família de curandeiros lá no interior da Tailândia. E eles adoram um Deus completamente diferente do nosso aqui no Ocidente, tem toda uma questão atmosférica em relação à religiosidade, só que conforme a gente vai acompanhando essa curandeira, a gente vai descobrindo elementos sobre sua vida, e um desses elementos é que ela tem um dom meio que sobrenatural para ver demônios e para entender entidades. E eis que ela começa a perceber que talvez a sua sobrinha esteja possuída. Sobrinha esta que a gente vai acompanhando junto com essa equipe do documentário e começa a ter várias modificações na sua rotina, no seu corpo e no modo como ela age. Mas será que de fato a gente vai descambar para uma história de possessão demoníaca ou será que é apenas uma história muito comum? Se você gosta de terror asiático, com toda certeza, essa é uma grande aposta. Um filme que foi muito falado pela internet e foi falado com muita justificativa, afinal ele é excelente. Tem cenas aqui que ficaram gravadas na minha memória. Seu último ato é um dos atos mais absurdamente loucos que eu vi nos filmes dos últimos tempos de terror. E com toda certeza é um filme que é muito bem roteirizado. Ele tem paisagens belíssimas, ótimas atuações e em diversos momentos parecia mesmo que de fato estava vendo um documentário muito realista. Agora sim a gente chega no top 5, com os 5 filmes que mais me assombraram ou que foram experiências ótimas, e a gente continua nessa área ali da Coreia do Sul, nesse terror asiático, que é com o filme Fuga da Meia-Noite. Filme esse que a gente vai acompanhar um serial killer muito mortal que mata mulheres pela madrugada e acaba esbarrando com a nossa protagonista, que é uma personagem com deficiência visual. E ele acaba perseguindo ela por uma noite inteira junto com sua mãe, e a gente vai ter todo esse calafrio na espinha de perceber uma mulher que não consegue enxergar, usando apenas o seu instinto para fugir de um assassino que é extremamente inteligente. Tem vários filmes muito parecidos com essa mesma premissa, de assassinos psicopatas perseguindo pessoas cegas, assim como Olhos de Júlia, assim como um filme que tem na Netflix que é muito recente, inclusive. Só que aqui a gente vai ter uma heroína que não vai ficar parada no ambiente só, a gente vai ter um assassino que ele tem de fato personalidade, então a gente vai vê-lo, ele não é nenhum mistério para nós, e a gente vai ter uma história muito original. Foi uma das melhores histórias que eu vi com toda certeza esse ano, e é uma indicação que eu faço para você imediatamente. Já em quarto lugar, a gente sai do terror asiático para ir para um suspense psicológico norte-americano, que é o The Ledge. Esse filme é daqueles filmes que vai deixar você com calafrio na espinha, causar vertigem, porque aqui a gente vai conhecer a nossa protagonista, que é uma alpinista. Ela gosta de subir montanhas, adora novos desafios, e ela decide levar a sua melhor amiga, ou sua irmã, não lembro muito bem, para o último desafio, que é subir uma montanha muito alta. Só que conforme elas estão nesse lugar, elas encontram um grupo de rapazes que parecem muito gentil, elas começam a conversar e começam meio que a flertar com eles. A amiga da nossa protagonista resolve ficar com um desses caras enquanto ela vai dormir, e de repente de madrugada ela ouve um grito e acaba presenciando posteriormente o assassinato dessa garota. Eis então que ela precisa fugir desses caras que são completamente psicopatas, só que para fugir deles ela vai subir uma montanha.
E aí a gente vai ver uma história de uma personagem que está presa no meio de uma montanha, perdendo seus equipamentos pouco a pouco, enquanto os assassinos estão completamente confortáveis no topo dessa montanha, jogando objetos sobre ela e tentando de toda forma fazer com que ela seja derrubada em queda livre. É um filme muito bom, com um cenário muito bem interessante, então realmente de fato dá para acreditar nessa história e vale muito a pena. Eu acho que é uma aposta que está aqui e eu acho que muitas pessoas acabaram não assistindo, deixando para trás. Então se você conseguir baixar, se você conseguir achar pela internet, The Ledge vale muito a pena. Em terceiro lugar vem o The Watcher. Filme esse que acompanha a história da nossa protagonista, que acaba deixando a sua vida para trás, os seus sonhos, para acompanhar o seu esposo, que achou um novo trabalho em um lugar que ela não conhece nem a linguagem, nem a cultura e não conhece ninguém. Chegando lá, ela fica completamente isolada em um apartamento e decide ter um hobby um pouco diferente, que é observar os seus vizinhos pela janela. Eis que ela acaba presenciando, assim como diversos filmes de Hitchcock, algo que ela imagina que seja um crime e ela acaba meio que entrando numa obsessão pelo seu vizinho da frente. Mas será que de fato essa obsessão é real? Será que de fato isso que ela está sentindo é apenas pelo fato de estar enclausurada? A gente vai descobrir no decorrer desse filme e vou dizer para vocês que vai ser de fato uma descoberta, porque aqui esse jogo de saber o que está acontecendo acontece do começo ao fim e vale muito a pena. É um excelente filme. Já em segundo lugar vem um filme da Jennifer Hall, que é A Casa Sombria. Aqui poderia estar também o Resurrection, que é um filme excelente dela. Esses dois filmes são maravilhosos, mas nesse filme específico, que eu acho que tem um texto muito mais inteligente, a gente vai conhecer uma jovem que foi viúva muito cedo, afinal o seu esposo acabou se matando. E ela fica na casa que era onde os dois criaram as memórias e as lembranças, e ela acaba sentindo que ainda há uma presença naquele lugar, presença essa que ela imagina que seja seu esposo, que está tentando de alguma maneira se comunicar com ela. Eis então que a gente vai acompanhar um filme de terror psicológico muito bem criado, que tem um texto muito complexo, um final aberto muito interessante e ótimas atuações. Aqui é um terror que conseguiu ser utilizado de diversas formas, tanto pelo modo como a atriz atuou praticamente sozinha no filme inteiro, tanto pelo fato quanto o diretor conseguiu utilizar vários elementos daquele ambiente para trazer o terror. Então vai desde a arquitetura do lugar, desde a história que é entroncada, desde os diálogos que são muito interessantes e deixam várias pontas soltas, até os flashbacks que vão compondo essa história e fazendo com que a gente entenda o que de fato está acontecendo, ou pelo menos tente entender. Afinal, esse filme é um grande quebra-cabeças. E em primeiro lugar vem um filme que eu não sei se todo mundo achou tão bom quanto eu achei, mas é o Speak No Evil. Aqui a gente vai conhecer uma história muito interessante e muito aterrorizante que conversou comigo de maneira muito específica e clara e conta a história de um casal que vai tirar férias na Toscana com sua filha pequena e acaba encontrando outro casal de outro lugar e tem quase a mesma configuração familiar que eles, o casal e uma criança pequena, só que eles têm uma menina e eles têm um menino. Eis então que nesse passeio eles acabam meio que criando uma amizade. Nossa família protagonista é convidada por essa outra família a passar um final de semana em uma casa meio que isolada, lá numa região muito distante. Só que conforme eles chegam lá, eles acabam sentindo aos poucos coisas pequenas que são incômodas e que começam a crescer cada vez mais. Seja pelo fato do gosto gastronômico de um ser desrespeitado, seja pelo fato da música muito alta, alguns diálogos que não são tão agradáveis, e a gente vai sentindo essa estranheza com os protagonistas, vai sentindo esse incômodo até finalizar em um arco climático muito pesado e completamente inesperado. Se você não viu, é uma ótima aposta. E caso você vá assistir esse filme, assista e tente ver se de alguma forma ele conversa com você sobre seus hábitos no dia a dia. Para mim, pelo menos, foi um filme que ficou na minha memória impresso com várias imagens e com várias mensagens. Finalizo então a minha lista, eis os meus 10 filmes favoritos. Teve diversos outros que eu não consegui colocar aqui, como a Sissi, que foi um exemplo que eu fiquei com um pouco de dó de tirar dessa lista. Finalizo também agradecendo a vocês por cada segundo que vocês passaram, por cada play que vocês deram nesse vídeo, por cada curtida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva por aqui. Ano que vem eu prometo que eu trago vários outros filmes e livros de terror e suspense. Espero que eu traga muitos melhores do que piores, mas vamos ver o que acontece no decorrer desse novo ano. Desejo a vocês um excelente 2023, que seja um ano recheado de bênçãos para todos nós, e agradeço, como sempre, a cada segundo de vocês por aqui.